é com muito prazer que eu venho falar aqui, já o que eu tento fazer através das minhas redes sociais. Mas para mim é uma honra enorme poder ver vocês disponibilizando do vosso tempo para estarem aqui. É muito importante para mim. E esse tema, beleza, o poder da imagem, do comportamento, vai muito mais do que isso. Aquilo que eu quero dizer para vocês que vai muito mais do que aparência. Não é só isso. Quando eu falo de beleza, é a beleza sim que se vê fora, aquilo que nós podemos exprimir, mas sobretudo aquilo que nós temos dentro. Não é nenhum discurso filosófico não, é tudo muito prático. E é naquele estilo, como eu falo no meu Instagram. Papel e caneta na mão e vamos lá. E a intenção dessa palestra hoje é que, como eu digo sempre, referir para as minhas amigas, minhas irmãs de coração, é que cada uma de vocês que veio aqui, nenhuma de vocês tem que sair do mesmo jeito que entrou. Pelo menos a minha intenção é aquela de transformação, de usar daquilo sem filosofias vãs, mas usar daquilo que eu vi que funcionou para mim e que eu sei que pode funcionar para cada uma se aplicar. Eu vou começar essa palestra, eu não sabia como começar, gente, como é que mulher ama falar, né? Então, como é que eu vou deixar a maioria, temos homens, representantes de homens aqui, e vale para todos vocês também. Essa palestra não vai além da figura feminina. Então, vou começar essa palestra, vocês vão perguntar o porquê. Olha só. Vocês sabem o que é isso? Isso é o tempo que o nosso cérebro leva para caracterizar cada uma de nós. Sou eu que estou dizendo? Não, é a neurociência que diz isso. Nós temos 4 segundos, o nosso cérebro leva 4 segundos para colocar-nos em uma caixinha. Não é julgar, chamem, se quiserem chamar de julgar, mas é nos caracterizar, colocar-nos em uma definição sem que nós possamos abrir a boca, somente através da nossa imagem e do nosso comportamento. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque a comunicação é intencional. Você já se perguntou que tipo de imagem, que tipo de comunicação você quer passar para as pessoas? Será que a gente se pergunta sobre isso? Salvatore mi guarda così, ci chiediamo questo? Qual è la comunicazione che noi ci chiediamo? Che tipo di comunicazione noi passiamo alle persone? E se a gente partir desse princípio, por exemplo, já no tempo de Sócrates, né, tem uma frase que é muito interessante. Eu falei que não vãs filosofias, mas filosofia que funciona, eu vou falar aqui. Conheça a si mesmo. E tudo parte disso, parte de autoconhecimento. Sabe, em tudo na vida. Eu sou uma mãe de 3 filhos, eu tenho uma empresa de moda e tenho uma vida, minha vida é tutt'altro que noiosa, é realmente uma correria. Então, se os processos não funcionam, não funciona nada. Então, se a gente for ver, participar do processo primeiro de autoconhecimento, para depois se autodesenvolver, vocês veem que não é uma coisa estranha. Sabe por quê? Se eu for falar de beleza e como eu tiver que me vestir, ai, que roupa linda naquela menina, daquela senhora, daquela moça, mas se aquele tipo de roupa não vai bem, não necessariamente aquilo que está bem para uma pessoa está bem para mim. É aí que entra o autoconhecimento. Nós temos que primeiro nos autoconhecermos para a gente depois se autodesenvolver. E aí que entra o cogito ergo sum, né? De Cartésio. Vocês estão vendo que filosofia, por alguns pontos, não é noioso? Porque se a gente vê isso, a tradução é penso, logo existo. Então, se primeiro eu pensei que se eu começo a pensar, se eu me conheço, então eu vou começar a agir para que aquilo seja uma realidade. Como eu falei que a comunicação é intencional, aí nós começamos a trabalhar nisso. Beleza, o poder da imagem e do comportamento, eu poderia definir isso em uma palavra. Sabe qual? Excelência.
E excelência não é a gente fazer o que a gente não pode, não é a gente atingir o que é inimaginável. Não, é a gente dar o melhor com o que a gente tem. E cada dia que vocês acordarem, vocês podem fazer isso. Porque eu penso assim, eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. Gente, que potente isso! Vocês têm noção do que é isso, ser feita à imagem e semelhança de Deus? Isso quer dizer o quê? Até para uma pessoa que não entende essa essência, isso tem poder. Cada um de vocês tem poder. Cada um de vocês tem um valor. É por isso que é muito complicado pensar isso hoje em dia. Eu trabalho no Instagram e eu sei que a comparação é quase inevitável. Mas comecem se autoconhecendo. Comecem a ver os pontos fracos de vocês, mas também os pontos fortes, porque todas nós temos pontos fortes. Cada uma e cada um de vocês aqui tem um valor absurdo. Tem um valor que, seja na aparência, que pode ser explorado, seja no comportamento. Então, muitas pessoas me perguntam, Naira, mas você no meio empresarial faz tantas coisas, às vezes no meio de tantos homens, né, pessoas mais velhas e tudo, como é que isso pode acontecer? Por quê? Aí entra a imagem, entra o comportamento. Sabe aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não funciona na vida. Por quê? Pela excelência, porque excelência exige treinamento. Treinamento. Por isso que cada dia, quando a gente acorda, a gente tem que pensar, eu tenho que ser hoje uma versão melhor de mim mesma. Então, no comportamento, por que eu falei no início que não é só a imagem, é o comportamento também, é o dentro, a beleza do dentro e fora, não é? Porque imaginem, eu conheço várias pessoas que têm recursos econômicos e hoje em dia, sempre nesse mundo de imagem, a gente acha que para nós estarmos bem vestidos, a gente tem que estar com marca dos pés à cabeça, não é? E às vezes, gente, basta uma camiseta ou uma camisa, uma calça preta, simples, mas, como se diz aqui, portada bem, né? No jeito certo. Às vezes não é aquela beleza, a beleza física, às vezes é uma pessoa que te sorri, mas com um sorriso que é desarmante. E aí também no comportamento é isso, o fato de desarmar as pessoas com a gentileza. Vocês me veem assim, mas eu sou uma pessoa de caráter, ninguém diz. Todo mundo que eu falo acha, não é possível isso. Eu sou uma pessoa de caráter muito forte. Muito, muito, muito. E eu vivo essa excelência no meu caráter, tentando ajeitar as arestas, tentando melhorar cada dia, tentando pedir às vezes até desculpas quando eu não tenho razão. Mas por quê? Porque isso é treinamento. Excelência é treinamento. O que eu quero dizer é que, por mais que a gente cuide da nossa imagem, e hoje a gente vive muitos modelos de estética, muitos estereótipos, isso não funciona, porque na verdade a gente vai se concentrando somente naquilo e esquece a essência. Pode parecer muito teórico isso, né? Tipo, todo mundo fala de essência, disso, mas não é. Porque vivendo essa excelência, a gente vai ajeitando, né, melhorando a nossa imagem, mas o nosso comportamento vai seguindo essa transformação. E aí, se vocês forem pensar na história, a gente... mas o que é essa excelência? E quando eu falo, colegada logicamente ao tema da palestra de hoje, gente, é possível. Na história já fala de escravos que se tornaram governadores, falam de pessoas que eram ninguém e se tornaram verdadeiros modelos. Nós podemos, cada um pode. Então, sobre as questões práticas, muitas pessoas, muitas moças, mulheres me perguntam como é que, voltando àquela pergunta que eu tinha feito, como é que você faz para poder em algumas situações poder se destacar? Gente, nunca foi tão fácil se destacar com um mínimo de excelência. Nunca foi tão fácil. Olhem ao redor. Vocês aqui, eu fiz, tenho a minha colinha, acho que eu vou falar 10% dela, porque estão vindo várias outras coisas bem interessantes.
mas olhemos ao redor do que a gente vê. Eu vejo mulheres que estão aqui paradas para me escutar. Acho que um mínimo de excelência vocês querem poder, eu não digo aprender, porque a minha não é o meu intuito aprender, o meu intuito é só passar experiências. Mas olhemos lá fora, em um mundo onde tudo é relativizado, onde tudo é permitido, onde tudo ok. Então, se a gente for relativizando tudo, o que acontece? A excelência perde o seu valor, não é? Então, naquilo que é a questão, as questões táticas em relação ao tema da minha palestra, a primeira coisa é mentalidade. Vale para homens, para mulheres e para homens. Com relação à mudança de crença. Às vezes a gente acha que isso eu não posso fazer, isso está fora do meu alcance. A partir do momento que a gente quer mudar, que a gente quer melhorar, a primeira coisa que tem que mudar é essa crença. E uma crença, ela nunca é cancelada, ela é sempre substituída. Ou seja, eu penso que eu não posso, a minha crença ela tem que ser transformada em, ok, eu vou tentar. Para mim, eu sempre fui muito reservada. Tenho um caráter muito forte, mas eu sempre fui muito reservada. E às vezes as pessoas até me veem nos eventos, falam com todo mundo, e depois tem sempre a coisa de ir pro meu cantinho. Não por timidez, não mas próprio por ser reservada. Para mim era inimaginável pensar em falar em público e falar para um palco e tentar passar das minhas experiências, até mesmo em alguns casos pessoais, para poder inspirar mulheres, porque a minha intenção realmente é essa, de poder fazer com que pelo menos um pouquinho daquilo que são as minhas experiências de vida possam enriquecer vocês, não é? E fui mudando essa crença de que, ok, então se excelência é treinamento, se permitam viver isso. Tipo, tem um trabalho, eu não vou arriscar a fazer tentar aquela vaga de trabalho, por exemplo, porque eu não posso. Pensem, ok, 50% eu já tenho que é ou não. Vamos trabalhar para o sim. Aconteceu no Brasil, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, de uma mulher que ela foi, prestem atenção, aqui é comunicação intencional. Não é julgar de forma nenhuma, mas ela foi para uma entrevista de trabalho no qual os empregadores, eles requeriam um tipo de comportamento e de roupas formais. Ela foi com uma calça jeans rasgada. Nessa situação, se a comunicação é intencional, vocês acham que ela conseguiu a vaga de trabalho? Ela conseguiu? Ela não conseguiu. É por isso que eu digo, perguntem, conheçam vocês mesmas, perguntem-se que tipo o que eu quero? Qual é o tipo em base ao que eu quero, qual é o tipo de comunicação que eu quero utilizar? Com relação a isso, a simplicidade, a elegância, que pode ser também relacionada à simplicidade, eu falo de elegância como característica, não como um estilo elegante, a gente pode ter uma imagem polida, uma imagem que passa, lembrando que eu estou falando do poder da imagem e do comportamento, então é coligado a isso. Então, uma imagem que passe esse poder de credibilidade. Então, existem várias coisas. Várias mulheres me perguntam quais são as coisas básicas, mas com simplicidade. Por exemplo, eu vejo mulheres aqui com uma camisa branca e uma calça jeans. São maravilhosas, simples. Vejo outras com um terninho, com saia, roupa de tweed, vestido de seda, preto e tudo, e maravilhosas. Vocês entendem que não tem um estereótipo e não tem um modelo a ser seguido, que cada pessoa, conhecendo a si mesma, pode fazer isso, exibir a cada dia a sua melhor versão. Porque a gente tem que deixar nesse mundo de imagem, nesse mundo E eu falo com isso, uma pessoa que sou realmente muito ativa no Instagram, mas nós devemos deixar essa coisa de se comparar, porque nós estamos crescendo, estamos nos transformando numa geração doente.
de pessoas deprimidas, de pessoas que não conseguem seguir um determinado tipo de padrão e ficam realmente mal. As mulheres se sentem mal por causa disso. Então, comecem a enriquecer, a conhecer vocês, logicamente, a tentar melhorar a cada dia para poder seguir essa versão que ela pode ser melhorada segundo a característica de cada uma. E lembrando que, falando de beleza, poder da beleza, da imagem e do comportamento, o comportamento tem muito a ver, eu acho, também com elegância. Elegância, já o nome, a sua etimologia já fala bem de eleger, ou seja, é uma escolha. Nós escolhemos. E viver com elegância, diferentemente do que muitas mulheres acham que é ter uma vida colegada, é ser snob, é ser distante das pessoas, não. É totalmente o contrário. É gentileza, é ser acessível às pessoas, é ter aquele sorriso brilhante que eu falei, é você... Outra coisa muito importante, que é uma coisa que eu estou aprendendo com o treinamento da excelência, não é? É você responder, às vezes, desarmando uma pessoa, próprio com isso, com a gentileza. Quando a nossa própria natureza diz, vai lá e responde na mesma moeda. E aí o nosso instinto de excelência, de viver a nossa melhor versão, o que fala? Não responde assim. Se controle. Isso funciona muito comigo. Se controle, responda com gentileza. Eu vi, e eu digo para vocês, assim como eu falei de experiências próprias, eu vi gente sendo realmente, literalmente desarmada. Pessoas que foram altamente ignorantes comigo, serem desarmadas quando, em uma frase agressiva, eu respondi com gentileza. Provem isso, vocês vão ver. Isso. Um momentinho. Vou interrompê-la um minuto, porque eu acho muito importante o tema que ela está abordando. Ela disse que a elegância vai muito além da aparência. Eu gostaria de pedir a Naira que falasse um pouco de 2 tópicos da história dela, que são muito importantes. Eu não vou descrever a biografia dela, mas ao lê-la eu fiquei encantada. Porque quando a gente serve ao voluntariado, quando a gente serve ao outro ser humano, a gente está disposta e desarmada para abraçá-los, para abraçá-las. Portanto, eu gostaria que a Naira falasse um pouquinho da biografia dela e que o ato voluntário que ela se dispõe. Como biografia, então, eu comecei na RAI 3, com, não sei quem daqui está há muito tempo, a Lefado de Kilimanjaro, com a Alicia Goló. Mas eu fui uma pessoa que nunca quis trabalhar na TV. Intencionalidade. E aí eu comecei ali porque eu sempre quis trabalhar na moda. Eu quis fazer o meu network, as minhas redes ali, para poder conseguir os meus contatos e realizar o meu grande sonho, que era de ser estilista de minha marca. E aí depois comecei a trabalhar, a fazer gaveta, como se diz aqui, e estudei e abri a minha marca de moda homônima. Dali eu comecei, sim, a trabalhar no mundo empresarial, mas sempre pulsava em mim essa vontade de ajudar o próximo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre sofri muito. Quem me conhece bem sabe que eu sofro muito quando eu vejo sofrimento de criança. É uma coisa... A gente sofre com todo mundo, né? Mas assim, cada um tem um pontinho fraco. O meu é ver criança sofrendo. E aí, um certo ano, acho que foi no ano da pandemia, eu falei, eu tenho que começar a enfrentar os meus medos. Qual é o primeiro medo? Ver criança sofrendo, então eu vou lá próprio onde é a fonte do meu medo. E aí tinha um professor da minha filha, que ele tem um grupo de voluntariado, e eu fui fazer voluntariado aonde? Para uma pessoa que chora, se só vê uma criança chorar, eu já fico nervosa. No Bambino Jesus.
o que eu vi ali. E aí eu falei, Senhor, se eu passar o primeiro teste e não chorar no primeiro dia, deu certo. Consigo fazer. Mas se eu voltar para minha casa e levar toda aquela ansiedade, não dá para mim. Porque a gente também não pode fazer o voluntariado, levar o peso todo e sofrer, e passar o sofrimento para a família. O primeiro teste deu certo, consegui, e continuamos no grupo e tudo, e aí veio a pandemia e não pude mais continuar. Mas daí começou depois com o meu filho, que tem autismo, e aí eu estendi as ações para também a parte de crianças especiais. Então, esse lado humanitário que cada um de nós deveríamos desenvolver, sentindo a sensibilidade do outro, vendo a deficiência que o outro possui, será que nós devemos esperar alguém solicitar um pedido de ajuda, de socorro? Será que nós devemos deixar de sensibilizar com algo que, além do que ela possui de tanta beleza, essa imagem do comportamento, que eu gostaria de pedir a Nária que falasse dos prêmios que ela recebeu ao longo do trabalho dela. Nária, por gentileza. Obrigada. Então, tem um reconhecimento que eu tenho até a testemunha aqui, o fotógrafo que estava no dia da Doc Italy, e recebi esse prêmio como embaixadora do estilo italiano no Campidoglio, e para mim é uma honra por uma entidade como Doc Italy e digamos um prédio que tem toda a sua representação, né, que é como se fosse a prefeitura, né, dito em português, no Campidoglio, com outros empresários, e sendo recebida por representando a elegância e o estilo italiano. Teve também um outro prêmio que foi chamada pelo Ministério degli Esteri italiano para representar o Made in Italy fora, representar toda a Itália na Hungria, em Budapeste. Obrigada. Mas tudo isso é resultado de excelência, de tentar se melhorar. Meu marido, um santo homem, ele sabe como é isso na prática. Então a gente se renova. Por quê? Porque é não olhar para o outro, é não se comparar. A gente pode até se comparar vendo aquele nível como inspiração. Parou ali. A gente tem que se comparar com nós mesmos, com tudo aquilo que a gente faz a cada dia. Ok, hoje eu sou uma pessoa que faço muitas autoavaliações. E eu acho que cada um deveria fazer, não é? Porque assim a gente vai medindo o que a gente fala, o que a gente faz, todas as nossas ações. E se a gente faz uma coisa errada, a excelência está nisso também. Viver com beleza é isso, e viver com poder é isso. É esse autoconhecimento, essa, como a gente diz em italiano, a consapevolezza, não? Ter a consciência daquilo que a gente faz. Ok, não deu certo isso, vamos ajustar, como se diz, ajustar o tiro, e amanhã eu faço melhor. E é isso, como diz o rei Giorgio Armani, ele fez, eu achei muito legal isso, que perguntaram para ele, mas como você se sente, Armani, tendo chegado nesse ponto tão alto da sua carreira? Ele falou, que ponto? Eu ainda não cheguei nem na metade do que eu quero fazer. Então, a excelência é isso. Então, trouxe minha colinha, acabei não falando muito disso, mas entrando sempre nesse tema da excelência, é uma coisa muito prática. Sabe o que vocês podem fazer? Já da autoavaliação, saber quem vocês são, saber que tipo de comunicação a gente quer, qual tipo de atividade, para onde a gente quer chegar. Então, baseado nisso, a gente modula, não é? Mas independente disso, é importante viver a nossa melhor versão a cada dia. Como eu falei, através do comportamento,
respeitando o espaço dos outros, né? Às vezes as pessoas são hoje em dia tão abrangentes, não precisa tomar o espaço do outro para a gente ser enfático, né? Sendo medido, mesurado, não? Sendo medido, sendo controlado. As nossas risadas, para serem risadas gostosas, elas não precisam ser risadas amplificadas. Uma boa risada, ela também pode ser dada de forma contida. Então, para finalizar a minha intervenção, aquilo que eu quero dizer é que a excelência, ela não pode, ela deve ser aplicada em casa. Quando vocês chegarem em casa, são coisas pequenas. E isso independe do dinheiro que cada uma tem. Comecem a viver a excelência na casa de vocês, com uma casa sempre cheirosinha, com um cheirinho no banheiro. Quando a pessoa vier, recebendo essa pessoa no melhor modo possível, colocando no banheiro todas as coisinhas, sabe? Coisas que funcionam para a mulher, mas funcionam para homens também. Quem não gosta de limpeza? Quem não gosta de uma casa cheirosa, uma casa organizada? A organização, abram o armário de vocês, conheçam vocês mesmas, vejam qual tipo de comunicação que vocês querem fazer, abram o armário, tudo aquilo que vocês veem que não funciona, aquilo que é manchado, aquilo que é rasgadinho, ou aquilo que já nem faz mais parte do estilo de vocês e que vocês podem passar para uma outra pessoa que ainda está em um processo que vocês estavam antes. Comecem a viver isso. E lembrem-se sempre de uma coisa, sempre. O nosso pior inimigo não é o outro. O pior sabotador não é o outro. Somos nós mesmas. Então procurem escutar o vosso instinto, mas quando tem aquela vozinha que diz, você não consegue, deixem a consciência de vocês falar e dizer, não, eu consigo, ok? Então, a minha intenção é de que esse pequeno intervento, essa pequena palestra, se tiver pelo menos uma frasezinha entrado no coração de cada uma de vocês, de cada um de vocês, e puder transformar pelo menos uma pequena parte da vida de vocês, eu já fico muito feliz. Obrigada às minhas conselheiras, que são realmente não só ideadoras, mas executoras desse projeto, para levar inspiração, motivação para as mulheres. Obrigada por todos os funcionários da Embaixada que realmente abraçaram. Obrigada pelo consulado, pela abertura que vocês estão nos dando para podermos passar essa mensagem, poder, pouquinho, gota a gota, a gente vai encher um oceano e vamos transformar vidas. Muito obrigada.